Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 42. Interessante que no vídeo 42, vocês podem pensar que eu falei demais, né? Muitas coisas eu falei demais, mas não falei não. Olha só para você ver a questão 219. A diferença minha, queridos irmãos, é que eu estudo tanto na terra quanto no plano espiritual. Por isso eu posso falar o que eu falo, porque vocês observam que eu falo, eu conto tudo quanto é coisa, mas eu não cito o nome de ninguém. É aí que as pessoas ficam mordidas comigo, porque as pessoas ficam esperando eu citar um nome para poder me ferrar. Eu vou usar esse termo, você me desculpa, para poder me ferrar, mas eu não cito o nome de ninguém, sabe? A não ser Ditim, Benedito, você entendeu? Mas eu não cito o nome, eu sou preparado. Mas olha só para você ver aqui o que Allan Kardec fala que eu estou errado. Se você falar que eu estou errado, você tem que brigar com Kardec, não é comigo não. Olha aqui que Kardec pergunta aqui, ó. Vai no seu livro dos Espíritos e procura lá. Pergunta 219. Vai lá. Não acredita no palhaço aqui não, porque o palhaço tá dando mastigado para você. Então vai lá, ó. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos ou das línguas, do cálculo, etc. Né? Qual a origem das faculdades extraordinárias dessas pessoas? Que são poliglotas, que são matemáticos, né? Que sabem fazer cálculos. Eu, por exemplo, eu não tenho nem o terceiro ano, eu não tenho nem o terceiro ano de grupo. E não tem um assunto que eu não trato. Tudo que as pessoas conversam comigo, pelo menos um pouquinho eu sei. Tudo. Às vezes eu fico calado mediante certas situações, me fingindo de bobo. Porque tem hora que a gente tem que deixar. Você já viu aquele ditado que diz assim: é preferível que um tolo se cale para que o outro tolo continue falando. Você já ouviu esse ditado? Tem hora que às vezes eu deixo as pessoas falar e fico quietinho ouvindo. Mas eu estou deixando, eu tolo, estou deixando o outro tolo ter oportunidade também. Então, como tem um homem no mundo, no Brasil, não sei se é brasileiro, ele fala mais de 80 idiomas. Tem um brasileiro que ele fala 3 idiomas. Parece que um é japonês, francês e o outro parece que é alemão. Isso, francês, alemão e japonês. A repórter foi perguntar, é brasileiro, a repórter foi perguntar para ele como que ele aprendeu aquilo lá, aqueles idiomas. Ele disse que um espírito, 3 espíritos aparecia a ele. Um espírito japonês, um espírito alemão, um espírito francês. E eles ensinaram ele esses idiomas. E aí? E essas crianças que já nascem sabendo tocar piano? Me explica. A reencarnação.
matéria adquirida em vidas passadas, em outros planetas, em outro sistema solar, porque nós não somos originários do sistema solar aqui da Terra, do nosso sistema solar. Agora, cada um pense o que quer. Isso aqui não é querer convencer as pessoas, não. Isso aqui é apenas mostrando que Kardec consultou os espíritos e os espíritos responderam. Então, olha só. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, eu mesmo não tenho estudo nenhum. Olha, e eu entendo de, como se diz, nossa, me fugiu até da cabeça agora de tanta coisa. Sabe? Eu entendo história geral. Entendo história geral. Então, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, ou das línguas, do cálculo, etc. Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma. Progresso, isso é coisa que principalmente eu possuo milênios e milênios e milênios e milênios e milênios. Eu venho armazenando isso no meu eu, nos meus arquétipos, nos meus registros. Eu venho armazenando. E tudo aquilo que a gente armazena, que a gente conquista de bom, de aprendizado, de conhecimento, a gente nunca perde. Você entendeu? E quanto mais a gente vai evoluindo, mais vai aflorando esses conhecimentos. Por isso que eu não engulo muitas coisas da ciência da Terra e da justiça da Terra. Por isso que eu não admito as religiões que existem aqui na Terra. Porque as religiões aqui na Terra não são religiões. São fábricas onde elas mantêm os seus empregados trabalhando o mês inteiro. Só que em vez delas pagarem os empregados é que tem que pagar elas. Eu estou falando alguma coisa errada? Raciocine. Mas de que ela não tem consciência. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? Isso aqui é relativo. O que o Espírito disse aqui é relativo. Você entendeu? Ó, de onde queres que venham tais conhecimentos? É relativo. Porque eu sei quais existências eu adquiri um pouquinho mais de conhecimento, e eu sei quais existências que eu conhecimento nenhum adquiri. Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente não pode generalizar. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, o corpo muda. Eu, hoje, estou Luiz Antônio. Hoje eu estou Luiz Antônio, mas eu não sou Luiz Antônio. Hoje eu estou assim, mas eu não sou assim. Isso aqui é o resultado da genética do meu pai e da minha mãe. E junto com o meu consentimento, para não fugir do processo da normalidade
da hereditariedade. Então, eu hoje estou Luiz Antônio. O que é estou? Porque esse nome me deram. Foram os meus pais que me deram esse nome. Não foi eu que dei esse nome a mim. Como você, foram os teus pais que deram esse nome que você tem a você. Você não é você. Você está você hoje. Mas você não é o que você é. Então para você raciocinar, para você ver. Parece coisa de doido, mas não é. Então o corpo muda, né? O espírito, porém, não muda, embora troca de roupagem. Na próxima existência, eu vou ter uma outra roupa. O meu pai mesmo que desencarnou. Aquele meu pai, eu nunca mais vou vê-lo aqui no corpo físico. Então, quando as pessoas falam assim, fulano morreu, de alguma forma, eu até que entendo essa morte que as pessoas dizem. É a morte de nunca mais ver aquele corpo físico. Nunca mais você vai ver aquele corpo. Mas que você vai deparar com aquele espírito que ocupou aquele corpo noutras existências, ocupando outro corpo, você vai deparar. Sabe por quê? Por causa da imortalidade da alma, juntamente com a pluralidade das existências e com a oportunidade das reencarnações, graças às reencarnações. Então, olha só, lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência, de onde quer que venham tais conhecimentos. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Mais uma pergunta. Pergunta 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, é óbvio. Você entendeu? Desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. É nesse sentido, sim. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, você observou? Pode o espírito mudando de corpo perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Deixar, por exemplo, o gosto, não é perder. Aquele gosto entra num estado latente, por mau uso, por você não ter agido corretamente, mas que ressurge quando você tiver interesse em agir corretamente de acordo com aquela arte. Porque perder, você não perde, não desaparece dos teus registros. Você conquistou aquele dom da arte, você nunca mais o perde. Você conquistou o conhecimento das leis de Deus, você nunca mais o perde. Mas ele pode entrar num estado latente e adormecer e um dia acordar quando você reconhecer que você já está em condições para dar continuidade àquele dom, àquela faculdade,
Parece difícil, né? Mas não é não. Não é difícil. 221 pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Nossa, que maravilha, hein? Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho, amiudamente, abafa esse sentimento. Olha que interessante, nós vamos ler até de novo a pergunta. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. O orgulho ele é terrível. O orgulho e o egoísmo, ele é, olha, o orgulho e o egoísmo é a chave de toda desgraça que existe na face da terra. Os dois é o motivo, aliás, são 5: egoísmo, orgulho, ciúme, egoísmo, ciúme, acho que é inveja e avareza, um negócio assim. Não sei se são 4 ou 5 monstros que nós carregamos dentro de nós, que são os responsáveis por toda a desgraça que existiu no mundo todo até hoje, desde que o mundo passou a ser habitado por gente. Entendeu? Então, o danado do orgulho é que leva esses seres, como todos nós, a anular ou colocar no segundo plano Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Observe para você ver, não precisa ir lá nos selvagens, não. Hoje em dia, em tudo quanto é evento, eu acredito, não vou tocar nesse assunto não, mas olha, ninguém antes de um evento, qualquer coisa assim, de uma apresentação, ninguém lembra de Deus. Principalmente se for comemorações materialistas. Eles pegam o troféu, eles agradecem o diretor, eles agradecem o cameraman, eles agradecem o caboman, eles agradecem todo mundo. Deus e Jesus não é lembrado. Depois acontecem essas desgraças que andam acontecendo no mundo, aí eles recorrem a quem? A Deus e a Jesus. Por que você está procurando Deus e Jesus? Vai procurar aqueles lá que você elogiou lá no dia que você recebeu o troféu. Sabe? Semelhante atrás de semelhante. Então vai procurar aqueles. Kardec continua. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Jesus amado, hein? Dá para você observar agora? Tal motivo porque em toda parte a encontramos. O que constitui prova de que é verdadeira, conservando a intuição do seu estado de espírito.
O espírito encarnado tem, intuitivamente, consciência do mundo invisível. Olha só, o espírito encarnado tem, intuitivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Gente, isso aqui é um tapa na cara das pessoas. Só isso aqui, ó, só esse resumo aqui vale toda a obra espírita, vale toda a doutrina espírita. Essa doutrina, a doutrina dos espíritos, é tão antiga quanto o mundo. Porque essa doutrina, você observa que aqui ele não fala a doutrina espírita. Ele não fala doutrina dos espíritos. Ele fala numa doutrina. Então, quando fala doutrina, vem de disciplina. Doutrina vem de disciplina. É uma disciplina divina, delegada por Deus a Jesus, a nós, a nossa melhoria. Essa doutrina, ou melhor, vamos mudar assim, ó, essa disciplina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos. Onde é? No passado, muito antigo, lá em Moisés. Moisés era médium de efeito físico. Os faraós eram médios de efeito físico. E as pitonisas? E os oráculos? Todo mundo, sabe? Todo mundo é médium. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. O que constitui prova de que é verdadeira. Porque sempre existiu. Não é a doutrina, agora eu vou usar o nome. A doutrina espírita não é uma invenção de Kardec. Não é. Não é uma invenção dos espíritos. Os espíritos apenas trouxe à tona aquilo que sempre existiu na Terra, mas que o orgulho, o egoísmo, a superstição, a vaidade da humanidade, sabe? A ignorância, o cabresto que muitos colocaram na cara da humanidade, não deixava com que ela florescesse. É como uma flor, você planta ela num lugar onde ela fica abafada, ela não cresce, ela não floresce. Então essa doutrina encontrava-se abafada pelos ignorantes, por aqueles que se diziam doutores das leis, por aqueles que diziam profetas, por aqueles que diziam precursores do Cristo, mas eram precursores do anticristo, porque eram demônios no corpo físico, principalmente dentro do cristianismo, introduzido dentro do catolicismo e dentro de outras religiões, como o islamismo, o budismo e o protestantismo. Luiz, pensa falar o quê? São religiões que desgraçaram com a vida da humanidade durante séculos e séculos e séculos e não aparece uma viva alma para poder falar. Porque são todos covardes esses que ficam ocultos e se esquecendo que mantendo-se ocultos é o mesmo que abjurar o Cristo. São hipócritas. Todos esses que ficam oculto, calado, consentindo essa desgraça toda aqui na Terra, estão abjurando o Cristo, são covardes, são hipócritas. Então, isso não acontece comigo. Porque me chamem de louco, me mande para o hospício, me mande para a cadeia,
mas eu não calo minha boca. E eu falo a respeito de todas essas religiões, de todas essas crenças, e essa doutrina não floresceu por causa dessas desgraças todas que dentro dessas seitas sempre existiram. Ou eu estou errado com relação ao que está escrito aqui? Conservando a instituição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. É o que eu acabei de dizer. Muita paz a todos.